Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o debate que se estabeleceu em 1860 entre o bispo Wilberforce e o cientista Thomas Huxley. Esse tema está tratado aqui nesse livro, Viva o Brontossauro, do Stephen Jay Gould, e também nesse livro aqui do Hal Hellman, Grandes Debates da Ciência. Esse debate ele ficou muito conhecido, se tornou uma referência na história da ciência, né? Como um grande encontro entre dois defensores da teoria do criacionismo e da teoria do evolucionismo. Né? O Darwin não participou desse encontro, o Thomas Huxley teria tomado a defesa da tese do Darwin. Né? Esse encontro foi na British Association for Advancement of Science, na BAAS, em junho de 1860. O Darwin publicou a Origem das Espécies em novembro de 1859, tá? Então, 6 meses aí depois, 7 meses depois. Essa BAAS é uma espécie de SBPC da época, enquanto os cientistas, a maioria eram cientistas anglicanos, tá? Ela foi fundada em 1831 como uma organização antirradical para apresentar uma ciência anglicana conservadora ao público, a fim de combater a influência dos liberais, que tentavam usar a evolução para apoiar suas campanhas por reformas sociais e diminuir os privilégios da aristocracia, né, da igreja anglicana. Tá? Essa história passou a ter uma narrativa oficial a partir das biografias feitas pelos filhos de Charles Darwin, Francis Darwin, e pelo filho do Thomas Huxley, né? O Leonard Huxley, que também fez uma biografia do pai, também aí por essa época, 1890. Bom, o que seria essa versão oficial? A versão oficial seria o Wilberforce tomou a fala, o bispo anglicano, ele fez uma defesa ali do criacionismo, ele desafiou e zombou da teoria da evolução do Darwin e perguntou ao Huxley, em tom de sarcasmo, se ele pretendia ser descendente de macaco por parte de avô ou de avó. O Huxley tomou a fala e disse que ele preferia ser descendente de macaco do que ser descendente do bispo. Tá? Houve um grande reboliço na sessão e a sessão foi encerrada. Tá? Então, o debate ele voltou a atenção do mundo para essa questão da ciência e religião e se tornou um momento crucial dessa luta. Tá? Quais os antecedentes desse debate? Bom, a evolução não era uma tese científica que fosse invenção do Darwin. A evolução já havia sido colocada, estava em discussão, e o Darwin o que trouxe de novo foi a teoria da seleção natural. É explicar como a evolução ocorre. Né? Essa que foi o que trouxe de revolução aí do Darwin. Em 1844, Robert Chambers já havia escrito Vestígios de História Natural da Criação, em que ele defende a evolução contra o relato criacionista. O bispo Wilberforce chamou esse livro de uma especulação sórdida. Em novembro de 59, o Darwin publicou A Origem das Espécies. Em abril de 1860, anglicanos liberais publicaram Essays and Reviews, onde questionou a visão literal da Bíblia e elogiou as teses do Darwin. Em junho de 1860 veio a reunião, tá? E Wilberforce, em julho de 1860, ele publicou na revista The Quarter Review as teses dele, basicamente argumentando os pontos fracos da tese de Darwin, que havia vários. A gente tem que lembrar que a ideia de uma Terra com bilhões de anos não se tinha esse conhecimento na época. A ideia de DNA não se tinha. Mesmo a ideia de transmissão hereditária pela genética de Mendel, né, não era, Darwin não conhecia isso. Então, havia, de fato, pontos fracos na tese do Darwin, que o Wilberforce explorou nesse artigo. Então, qual a repercussão que a gente tem nesse debate? Bom,
na imprensa da época, a repercussão foi muito pequena. Saíram algumas notas em jornal, mas muito curtas, né? O The Morning Chronicle, de 9 de julho, ele se refere que o Wilberforce, de fato, fez a seguinte pergunta: como alguém pode estar tão apaixonado por essa assim chamada lei ou hipótese, a ponto de entrar em júbilo por ser bisavô, por seu bisavô ter sido um macaco ou um gorila? Na carta de Huxley para Frederick Dister, em 9 de setembro de 1860, ele diz que realmente, na resposta dele, ele diz que respondeu à pergunta do bispo sem hesitação: prefiro ser descendente de macaco. Então ele confirmou que essa pergunta, essa resposta aconteceu ali no debate. A carta de Balfour Stewart a David Forbes, de 4 de julho, também revela que o bispo fez a pergunta sobre o macaco para o Huxley e que ele respondeu, retrucou que preferia ser parente de macaco do que do bispo. Tá? O problema é que a revista Atheneum, de 14 de julho de 1860, faz um relato breve desse episódio e não relata essa tal pergunta do bispo. E nem a resposta do Huxley sobre macacos. Tá? Então ele destaca apenas a fala do Wilberforce, baseada na ciência da época. No entanto, um relato da revista Oxford Chronicle, de 21 de julho de 1860, é um relato mais detalhado, está lá a pergunta do macaco, aparece lá. E o bispo teria perguntado jocosamente se ele tinha alguma predileção por uma ascendência de macaco, em caso afirmativo, e que de lado seria, se preferia da parte de avô ou da parte de avó. Então teria tido esse relato lá. Tá? Canon Farrar, 40 anos depois, ele diz que ele já dá uma outra versão. Ele já diz que o bispo perguntou o seguinte: se alguém estivesse disposto a traçar sua descendência através de um macaco, como seu avô, você também estaria disposto a traçar sua descendência de forma semelhante ao lado de sua avó? Então ele sugere aqui uma diferença em que para ele não haveria muito problema descender de macaco por parte de avó, mas por parte de avô teria problema. Como se fosse assim, porque as mulheres já são meio intelectualmente parecidas com o macaco. Então houve assim um certo preconceito contra as mulheres ali. Isso causou um desconforto na plateia. Essa é a versão que o Farrar está narrando, traz um outro elemento, né? Então, e ainda segundo o Farrar, quem se destacou na pergunta não foi o Thomas Huxley, mas foi o Joseph Hooker. Ele é que deu uma ênfase maior na defesa do evolucionismo. Qual a conclusão disso tudo? Bom, conclusão primeiro, não houve qualquer debate entre criacionismo e evolução. Mesmo a resposta do Wilberforce foi baseada em argumentos científicos da época, explorando falhas da teoria do Darwin que existiam, dada que estava ainda muito no começo. Tá? A repercussão do debate na época, nos meios científicos, foi mínima e só começou a ter maior destaque lá para 1890, que foi quando o filho do Darwin, né, ele escreveu uma biografia do pai e o filho do Huxley também escreveu uma biografia do pai. E ali eles narraram esse episódio aí. Outra conclusão, o Wilberforce provavelmente fez uma pergunta tal do macaco, comparando lá com Huxley, se veio do avô e da avó. Alguma coisa aí em torno disso realmente aconteceu. Não se sabe exatamente qual foi a pergunta exatamente, nem em que circunstância, mas alguma coisa aconteceu sobre isso. Tá? O Richard England, ele conclui o seguinte: quando Francis Darwin e Leonard Huxley, que são os filhos, né, escreveram as biografias de seus pais famosos, muitos anos depois, eles retornaram o encontro não tanto para mitificar o conflito de ciência e religião, de modo a recuperar um aspecto do encontro que as sensibilidades contemporâneas haviam sido expurgadas do registro. O Richard England, ele tem a tese de que a versão que consta da revista Atheneum, ela foi expurgada. Essa fala do bispo,
ela foi expurgada para atenuar a situação, não radicalizar o confronto. Isso foi retomado nas biografias lá de 1890, tá? Porque nessa época, 1890, a ciência está se institucionalizando. Tem 2 livros que marcam esse conflito, em que praticamente reescreve a história como sendo uma história de conflito entre ciência e religião, que é uma coisa meio forçada, né? Que é o livro do John Draper, History of Conflicts of Science and Religion, de 1874, em que o John Draper, que estava nessa reunião, ele não cita essa reunião, ele nem menciona essa reunião, tá? E o do Andrew Dickson White, que escreveu A History of the Warfare of Science with Theology and Christendom, de 1896, em que ele fala da reunião, mas não cita a pergunta dos macacos, tá? Então, eu deixo a biografia aqui nos comentários. Muito obrigado, então.